Pessoal, sejam muito bem-vindos aqui no canal Área Militar, mais um vídeo importante e desta vez vamos estar discutindo um tema muito importante que foi publicado no site Área Militar, que é sobre os problemas que os Estados Unidos podem estar trazendo para a China ao proibir o comércio, a importação de chips de alta tecnologia de empresas americanas e empresas parceiras dos Estados Unidos de enviar para a nação chinesa. Para quem não conhece o site do Área Militar, esse é o site areamilitaroff.com. Postamos notícias em primeira mão exclusivas, temas muito importantes, somente temas importantes, temas realmente tópicos do setor de defesa e segurança e relacionado também com economia e algumas questões políticas também que fazem parte do cenário de defesa e segurança. Temos aqui a questão do problema à vista. Estados Unidos proíbem a exportação de chips para a China, o que pode afetar a NVIDIA, a AMD e a estabilidade econômica mundial. Vamos entender um pouco sobre isso e mais para frente iremos criar um vídeo somente sobre esse tema aqui no canal. Aqui com a notícia aberta, vocês podem estar aqui conferindo, tem outras notícias também, somente notícias de destaque. Temos então essa questão que o anúncio dos Estados Unidos sinaliza uma grande escalada da repressão dos Estados Unidos às capacidades tecnológicas da China, à medida que as tensões borbulham sobre o destino de Taiwan, onde são fabricados chips para a NVIDIA e quase todas as outras grandes empresas do ramo de tecnologia. O que acontece? A China continental, Hong Kong, Taiwan, são as maiores participantes na produção e desenvolvimento de produtos de alta tecnologia relacionada com chips e também tecnologias como transitores de tamanhos classificados como nanômetros, nanotecnologia, de tão pequeno que eles são. Com essas importações que os Estados Unidos anunciaram que realmente vão proibir para iniciar essa competitividade com a China, existe por trás um projeto que foi aprovado no Congresso americano para que isso realmente fosse possível através de uma medida do executivo, de Joe Biden. Então estamos falando do projeto Chips+. Esse projeto Chips+, a partir de diversas negociações entre democratas e republicanos, eles chegaram a um acordo muito importante depois de meses de debate entre os políticos, os formuladores de políticas nos Estados Unidos. Então, para o quê? Aumentar a competitividade da indústria de microchips dos Estados Unidos e aliviar a dependência da grande China e a escassez de microchips sentida globalmente. Então, esse projeto, o Chips+, aprovado, na verdade, pelo Senado americano, foi um esforço bipartidário entre democratas e republicanos para que realmente fosse colocado em prática esse projeto de milhões de dólares de incentivo. Então essa lei de Chips+, que ela foi aprovada através de negociações bipartidárias nos Estados Unidos, ela tem um programa de incentivo para a competição com a China, para realmente acirrar essa competitividade no mercado de tecnologia de microchip com a China, e está numa faixa ali de 50 a 52 bilhões de dólares que pode ser aplicado em incentivos para as empresas que, através de parcerias com os Estados Unidos, realizarem desenvolvimento, pesquisa e desenvolvimento de produtos tecnológicos do tipo. Então, você tem uma espera muito grande durante meses até a aprovação. Estava aguardando o quê?
a ação do executivo. O legislativo já cumpriu a parte dele no Senado americano, faltava agora a execução pelo presidente Joe Biden. Foi o que aconteceu no dia 31 de agosto. Ou seja, as principais empresas ali americanas, como a NVIDIA, a AMD, elas receberam um comunicado oficial do alto executivo do presidente Joe Biden para que, como ali está descrito, autoridades do alto escalão deram ultimato para suspender as exportações de 2 dos principais chips de computação para trabalho de inteligência artificial para a China, uma medida que pode prejudicar a capacidade das empresas chinesas de realizar trabalhos avançados, como reconhecimento de imagem, e dificultar negócios da empresa, como a NVIDIA, no país. E esse anúncio, ele marca, claro, a escalada dessa competitividade entre China e os Estados Unidos. E quais foram os chips que foram listados na NVIDIA e na AMD, por exemplo? Foi aqui a tecnologia da inteligência artificial premium da NVIDIA. O que seria? Da NVIDIA está os chips A100 e H100, que eles foram projetados para acelerar tarefas de aprendizado de máquina que pode interferir na conclusão do desenvolvimento. O chip principal que foi anunciado ainda neste ano pela NVIDIA. Então, é um chip de alta tecnologia, é um produto estratégico dos Estados Unidos que pode ser utilizado, sim, pela China para produzir equipamentos militares de alta mobilidade, de alta tecnologia, que pode prejudicar futuramente os próprios Estados Unidos, os principais incentivadores desses programas de desenvolvimento e pesquisa de microchip. Então, na AMD, as ações do executivo que fez com que houvesse esse mercado, esse comércio com a China, foi através dos microchips MI250 e MI100, que foram afetados, que não podem ser comercializados com a China, porque eles também estão relacionados com os microprocessadores, relacionados com o aceleramento de inteligência artificial que pode ser utilizado por militares da China. E a partir deste anúncio do executivo, dessas autoridades que fizeram ultimato para essas empresas, entre outras, mas as principais aqui que destacamos, NVIDIA e AMD, as ações da NVIDIA as ações caíram em torno de 6,6%. E da AMD foi um pouquinho menor, 3,7% no fechamento na Bolsa de Nova York no dia 31 de agosto. Esses números realmente refletem a tendência do mercado. Muitos já estão dizendo que a China vai também entrar numa crise muito grande, por uma bolha imobiliária, enfim, isso que não vem ao caso neste momento. Então, a China, ela já fez parte, como vocês podem ver aqui, duas figuras importantes. A China já fez parte de uma suspeita de espionagem. Porém, essa suspeita realmente ela foi confirmada pelos Estados Unidos, pelo Pentágono, através de uma investigação interna muito primorosa, em que autoridades, agentes infiltrados, através também de ataques cibernéticos nas principais montadoras participantes do projeto do F-35 Lightning II da Lockheed Martin, e também com outras empresas, outras montadoras, é claro. Muitas informações confidenciais, muitas tecnologias foram vazadas. Não vazadas pelos funcionários, mas sim por agentes infiltrados e também ataques cibernéticos. O que a China fez? Ela pegou todo esse conglomerado de informação e desenvolveu o Chengdu J-20, que é um caça também furtivo, como o F-35 Lockheed F-35, e conseguiram desenvolver um caça de alta capacidade tecnológica furtiva de baixa assinatura em radares.
Isso significa o quê? Que a China ela está na lista de prioridades dos Estados Unidos como um agente que deve ser afastado o máximo possível do seu mercado de tecnologia em todos os setores, com base nas políticas americanas. Então, esse desenvolvimento a partir do roubo de informações fez com que os Estados Unidos aprovassem novamente uma lei de chips mais para coibir esse tipo de desenvolvimento através de tecnologia americana e de seus aliados. Um ponto a ser destacado é que a NVIDIA ela disse que havia reservado 400 milhões de dólares em vendas dos chips afetados, aqueles 2 chips citados, nesse trimestre para a China, que pode ser perdido se as empresas decidirem não comprar produtos alternativos da empresa, que podem ainda solicitar isenções à regra, ou seja, os Estados Unidos, na verdade o executivo ainda pode negociar muitas coisas com a NVIDIA, com a AMD, para tentar atenuar essas limitações. Tá? Mas esses microchips, esses chips, né, eles têm uma grande potencialidade, porque o F-35, o caça furtivo americano da Lockheed, ele já possui essa nanotecnologia. A empresa, a maior empresa no ramo, uma empresa bilionária, em torno de 500 bilhões em mercado, é a TSMC, que é uma empresa de Taiwan. É uma empresa taiwanesa que produz, desenvolve e realiza pesquisa na área de microchips e ainda está ali atingindo patamares que nenhuma outra empresa possui, que é a tecnologia de 5 nanômetros. E ainda há estudos para se chegar a 3 nanômetros daqui a alguns anos. Por exemplo, a Apple já estuda a partir do ano que vem já ter no mercado, ou pelo menos começar a desenvolver através, colocar esses nanômetros, esses chips com 3 nanômetros nos seus aparelhos a partir de 2023, a partir do ano que vem. Então a TSMC ela é uma das maiores responsáveis pelas importações até a China. Inclusive a TSMC, junto com Washington, junto com o governo americano, estão desenvolvendo uma fábrica em Phoenix, no Arizona. E essa fábrica ela tem o propósito de melhorar essa competitividade com a China e também melhorar a disponibilidade de produtos desse tipo em solo americano e para seus aliados. Não basta também você ter produtos de alta tecnologia dentro da sua nação. É preciso que você ter um incentivo fiscal para você colocar esses produtos em produtos que vão ao mercado, seja aparelhos celulares, máquinas, enfim, são produtos de alta tecnologia com um custo muito alto. Por isso que a gente encontra placas, por exemplo, de vídeo, placas utilizadas em computadores, em carros absolutamente caros. Por quê? Possuem a tecnologia de nanotecnologia da TSMC, de outras empresas do ramo, em que é muito caro produzi-las, porque realmente é uma tecnologia que requer uma robótica que outras nações não possuem. Como a China também ela não possui algumas tecnologias. Por isso que os Estados Unidos está fazendo esse bloqueio, impedindo que a China adquira e use para situações muito ruins, que no futuro pode prejudicar os Estados Unidos. Então a tecnologia de microchip ela é muito complexa e quanto mais sensível for esse chip, mais caro ele é e maior a tecnologia utilizada por trás. Temos aqui, por exemplo, um chip da Apple que dentro desse chip possuem o quê? Transistores de silício. Eles têm muitas funções. Então, quanto maior a tecnologia por trás, com certeza menores são esses transistores de silício. Então, a tecnologia ela é baseada nisso. Então, quanto menor for esses transistores,
maior a quantidade que as empresas podem conseguir colocar dentro de um chip. Ou seja, você vai ter um espaço muito reduzido, porque a tecnologia ela é muito grande em questão de poucos milímetros ou nanômetros, neste caso. Então aqui vocês estão vendo um chip da Apple que possui em sua interface, em sua composição, transistores de silício. Esses transistores, eles são muito pequenos, são na casa de 5 nanômetros. Então, quanto menor forem, maior serão os espaços que a empresa ela pode colocar ainda mais transistores. Então, a partir do momento que ela coloca mais e mais transistores, vai ser um chip de alta tecnologia, um chip rápido, um chip moderno e absolutamente caro. São esses chips que a China ela utiliza para produzir outros equipamentos, como celulares, como máquinas robóticas, produção de carros. Então, se eles não possuírem esse tipo de equipamento, esse tipo de produto, eles vão demorar muito mais para alcançar determinados cálculos. Então eles vão precisar de muito mais processadores que aceleram os cálculos, e o produto, ele, claro, vai ficar um pouco mais caro do que essa tecnologia e também vai demandar muito mais tempo. Esta placa da Apple realmente representa aquilo que tem de mais tecnológico no mercado. Por exemplo, os transistores de silício são esses, são absolutamente pequenos, que se encaixam um no outro e que formam uma placa, um chip. E esse chip ele é utilizado em diversos outros produtos. Aqui temos, por exemplo, a produção desses equipamentos. A tecnologia utilizada realmente microscópica, e a TSMC, outras empresas como a Qualcomm, entre outras, elas realmente conseguem produzir isso. Então elas são muito valiosas, as placas são valiosas, a empresa é valiosa. A TSMC está em torno de 500 bilhões de dólares de valor de mercado. E aqui temos uma notícia que revela que a fábrica, a planta da TSMC lá em Phoenix, no Arizona, nos Estados Unidos, ainda não vai ficar pronta. O investimento em torno de 12 bilhões de dólares realmente ultrapassou ali o tempo, ultrapassou por conta da pandemia, por conta de outros problemas ali relacionado com a fabricação, a produção, o desenvolvimento da fábrica, da indústria. E a Taiwan, na verdade a empresa que é de semicondutores, a TSMC taiwanesa, ela pediu mais tempo e mais incentivo financeiro de Washington. Agora, Washington, cabe a ele acatar realmente a isso, porque realmente os Estados Unidos precisam desta tecnologia. E o que faz esta tecnologia ser tão poderosa? A inteligência artificial, ela requer muitos algoritmos. Se você fizer determinada ação, você chegar nesta ação, você pode ter outras ações, sei lá, 100 ações. Então, se você chega na ação número 50, por exemplo, você vai ter outras 100, outras 1000, outras milhares de ações que você pode conduzir. Então, isso é inteligência artificial. É você operar aquele aparelho e, na verdade, ele tem uma autonomia desse aparelho sem o toque humano, ou seja, ele consegue elaborar atividades sem o auxílio do homem ali naquele momento. Então, essa tecnologia que vimos aqui, ela contribui para o aceleramento do cálculo, acelerar os cálculos de algoritmos, ela diminuir a temperatura e também diminuir as diferenças de tensões da corrente elétrica, que causam muitos danos nos aparelhos. E além, é claro, diminuir o calor irradiado, diminuir a temperatura dos aparelhos que contêm os chips. Você tem uma tecnologia que atenue
atenua a corrente elétrica, aumenta a propagação de calor, diminui outros tipos de efeitos que um processador de outras gerações anteriores podem ali causar muitos problemas para um aparelho. Ou seja, você tem aumento de temperatura em processadores anteriores, em chips anteriores, você tem aumento na questão de curtos e outros problemas relacionados a isso. E por isso que o produto final ele realmente sai muito caro, muito mais caro que um produto com uma tecnologia anterior, inferior à tecnologia nanotecnologia, por exemplo, de 5 nanômetros que a gente possui, que a empresa TSMC de Taiwan ela produz. Então, pessoal, finalizando essa questão, essa notícia, temos aqui que atualmente os maiores fabricantes de chips do mundo, como já falamos, é a TSMC, que é Taiwan Semicondutores, a Intel, a Samsung, que estão correndo também para produzir tecnologias de 3 nanômetros, como a Apple também está. E as mais recentes tecnologias de produção de chips com tamanhos nanométricos menores e mais poderosos. Tá? E essa proibição dos Estados Unidos agora ele se aplica às linhas mais premium de processadores gráficos e aceleradores de inteligência artificial, que são usados para computação poderosa e simulação de enormes quantidades de dados, bem como em data centers de ponta, o que significa que a China ela pode precisar comprar mais gerações antigas de GPUs e mais equipamentos para atingir um nível semelhante de desenvolvimento tecnológico dos microchips de 5 nanômetros ou ainda menores, como a gente havia dito aqui. Realmente a tecnologia, a inteligência artificial, ela requer muita tecnologia. E sem esses equipamentos, a China ela vai ter o que? Um atraso. Até conseguir produzir equipamentos para produzir chips como esse, é necessário desenvolver produtos, chips de nanômetros muito reduzidos, para assim conseguir acoplá-los em máquinas, para assim produzir novas tecnologias de nanômetros, de nanotecnologia, para assim se chegar a um produto final de uma inteligência artificial adequada. Isso significa, essa proibição americana, que o desenvolvimento e avanço tecnológico também levará mais tempo para a China, retardando o desenvolvimento e produção de equipamentos chineses, o que afeta a cadeia global de produtos, porque tudo está interligado, seja carros, seja equipamentos de computadores, seja supercomputadores para previsão de tempo, para desenvolvimento de cálculos de tempo meteorológico e também na questão bélica, equipamentos de uso de recursos militares que os Estados Unidos, a China, Rússia possuem no mercado atualmente. E os Estados Unidos realmente possuem em sua cadeia de caças furtivos nanotecnologia como os chips da TSMC. E realmente esse bloqueio americano realmente vai causar muitas dores de cabeça no mercado chinês e também no mercado global. Espero que tenham gostado deste vídeo e convido a todos vocês a se inscreverem no canal, ativar o sino de notificação, pois muitas pessoas têm reclamado que o sino não fica ativado, ou seja, elas ativam e de repente o sino não fica ativado, então não recebe os nossos vídeos diários. Então dá uma observada, vê se realmente está tudo certinho. E convido também a se inscrever lá no Instagram, lá no Twitter, no @AreaMilitarOff. A gente posta diariamente e constantemente as informações, as últimas informações do setor de defesa, setor de militar, de segurança, no setor geopolítico, setor político-econômico, que tem tudo uma ligação com o setor de defesa e segurança. Também convido a entrarem lá na nossa página no Facebook. Nosso Facebook está crescendo também a cada dia. Caso seja possível, também convido os senhores a doarem qualquer valor para a nossa chave Pix,
que é o canal areamilitaroff@gmail.com. E é com essas doações que vocês realizam que o canal assina algumas revistas digitais para que possamos ter acesso a artigos realmente privados, artigos muito bem detalhados e complexos para nós realizarmos as análises dos fatos. E através dessas análises nós criamos os nossos artigos, os nossos vídeos que vocês revisam, que vocês assistem diariamente aqui no canal. Então, muito obrigado àqueles que fazem as doações e você também aí que está assistindo esse vídeo. Muito obrigado e até o próximo vídeo.